Imagine por um instante que a maior riqueza de um povo não está em suas fronteiras, nem em seus governantes, mas na alma viva de sua gente. Nas tradições que atravessam séculos, nas histórias que os avós sussurram aos netos, na memória que tece a identidade de cada nação. Agora pense, e se essa riqueza fosse sistematicamente saqueada, apagada, transformada em cinzas? Pois é exatamente isso que aconteceu, e ainda acontece com os povos do Cáucaso, especialmente com o Daguestão, sob o jugo de um poder que não importa o nome que assuma, Moscóvia, Império Russo, União Soviética ou Federação Russa, nunca deixou de ser o mesmo, um predador voraz. Durante séculos, essa máquina de dominação não conheceu limites. Vilarejos inteiros foram reduzidos a escombros, famílias dizimadas, crianças e mulheres arrastadas para o frio das montanhas sem abrigo, sem comida, sem esperança. Testemunhos antigos descrevem cenas de horror, mães que preferiam lançar seus filhos dos penhascos a vê-los escravizados, homens que queimavam suas próprias casas para que nada restasse ao invasor. E o que restava? Nada, absolutamente nada. Porque o objetivo nunca foi apenas conquistar terras, mas apagar a própria existência de um povo. Roubaram não só o ouro e as joias, mas o que havia de mais precioso, a língua, a escrita, a religião, a história. Tudo que pudesse lembrar aos daguestaneses quem eles realmente eram. A política era clara: manter os povos do Cáucaso na ignorância, cortar suas raízes, transformá-los em sombras de si mesmos. Escolas foram fechadas, bibliotecas incendiadas, manuscritos ancestrais destruídos. Meu bisavô, por exemplo, tinha uma coleção de livros que encheria salas inteiras, obras de medicina, filosofia, poesia, traduzidas para as línguas locais séculos antes de a Rússia sequer sonhar em chegar aqui. Quando os soldados russos invadiram nossa aldeia, não levaram apenas os livros. Queimaram-nos. Como se queimar papel pudesse apagar séculos de conhecimento. E não pararam por aí. Monumentos foram derrubados, mesquitas profanadas, túmulos violados. Tudo que pudesse servir de prova da nossa civilização foi arrancado, levado para museus em Moscou, onde até hoje repousa como troféu de guerra, sem menção à sua verdadeira origem. E o que sobrou para nós? Fragmentos. Relíquias escondidas, histórias contadas em voz baixa, pedaços de uma memória que teimam em resistir. Visite um museu no Daguestão hoje e o que você verá? Retratos de generais russos que massacraram nossas aldeias, que estupraram nossas mulheres, que deixaram crianças órfãs no gelo do inverno. Verá exposições sobre a gloriosa expansão russa, enquanto nossa verdadeira história, a dos líderes como Radimurad, que lutou contra a ocupação, a dos sábios que traduziam Aristóteles para o Ávaro, a dos artesãos que criavam joias de ouro tão finas que hoje valeriam fortunas, é relegada a notas de rodapé. Ou pior, nem isso. Sabe o que é mais cruel? A cabeça de Radimurad, um dos maiores heróis do Daguestão, foi decepada e exibida em Tbilisi como um troféu macabro. Pessoas passavam diante dela como se fosse um espetáculo, um lembrete do poder imperial. Enquanto isso, em Moscou, nossos tesouros, coroas de ouro, armaduras, manuscritos milenares, são exibidos como descobertas russas, sem qualquer menção ao povo que os criou. Até mesmo as escavações arqueológicas foram controladas pelo KGB, para garantir que nada que pudesse provar nossa autonomia cultural fosse preservado. Eles queriam nos convencer de que éramos bárbaros, de que precisávamos da civilização russa para sermos algo. Mas a verdade é que muito antes de seus generais pisarem aqui, o Cáucaso já tinha universidades, médicos, poetas, sistemas de justiça. Nossos antepassados dominavam múltiplas línguas, traduziam textos científicos, construíam cidades prósperas. A Rússia não nos trouxe progresso. Ela nos trouxe o fogo. E agora, séculos depois, ainda tentam nos fazer acreditar que somos devedores de uma história que na verdade nos foi roubada. Mas a memória não se queima. Ela sobrevive nos nomes das montanhas, nas canções que as avós cantam, nas mãos dos artesãos que ainda tecem os mesmos padrões de séculos atrás. Um dia, esses fragmentos se juntarão de novo. E então, talvez, o mundo finalmente veja o Cáucaso não como uma terra conquistada, mas como que sempre fomos, um povo livre, com uma história tão antiga quanto as próprias montanhas, que tentam nos convencer de que somos apenas um apêndice de sua narrativa, um detalhe menor em sua grande epopeia imperial. Mas a verdade não se apaga com decretos nem se enterra sob camadas de mentiras oficiais. Ela pulsa nas cicatrizes das montanhas, nos nomes que resistem nos documentos falsificados, nos ossos dos nossos antepassados que eles exibiram como troféus, cabeças de naibes, de imãs, de guerreiros que ousaram dizer não quando o império exigia sim. Eles os chamaram de bandidos. Nós os chamamos de heróis.
Eles os enterraram em valas comuns e exibiram seus crânios em museus como provas de sua civilização. Mas o que é civilização senão a capacidade de reconhecer a humanidade no outro? O que é grandeza senão respeitar a liberdade de um povo que escolheu lutar até o último suspiro, mesmo sabendo que a derrota era inevitável? Esses crânios não são relíquias de uma guerra vencida, são testemunhas de um crime que ainda não foi julgado. E enquanto eles repousam em vitrines de São Petersburgo ou em arquivos secretos, nós os carregamos na memória como um peso e uma promessa. Eles roubaram mais do que terras. Roubaram nossos santuários, derrubaram nossas mesquitas, profanaram nossos cemitérios. Em Grozny, em Vladikavkaz, em Derben, em cada cidade que um dia foi nossa, eles apagaram os nomes dos nossos poetas, substituíram as lápides dos nossos sábios por monumentos aos seus generais. Mas uma pedra não é apenas uma pedra quando guarda a alma de um povo. Eles podem levar os mármores, podem derreter o ouro dos nossos punhais, podem até tentar reescrever os livros, mas não podem apagar o eco das vozes que ainda sussurram nas noites de inverno. Este solo não é seu. Nunca foi. Eles nos chamam de povos irmãos, mas um irmão não destrói a língua do outro. Um irmão não proíbe que as crianças aprendam as palavras dos seus avós. Um irmão não transforma escolas em fábricas de servidão, onde o russo é imposto como uma corrente e o próprio nome da nação é reduzido a um adjetivo, dagestanês, checheno, ingush, como se fossemos apenas variações de um mesmo tema, notas dissonantes em sua sinfonia imperial. Mas nós não somos notas. Somos uma canção inteira com ritmo, melodia e história própria. E uma canção não se cala apenas porque alguém tapa os ouvidos. Eles nos acusam de separatismo quando falamos em liberdade, mas quem são os verdadeiros invasores? Quem chegou com baionetas e promessas vazias? Quem dividiu famílias? Quem transformou nossas terras em colônias de extração? Eles falam em mundo russo como se fosse um destino inevitável, mas esquecem que um mundo construído sobre a negação do outro é apenas uma prisão disfarçada de civilização. Eles nos roubaram o petróleo, o gás, os metais preciosos, riquezas que jorram do nosso solo como sangue de uma ferida aberta. E o que nos deixaram em troca? Fábricas que poluem nossos rios, estradas que levam apenas às suas bases militares, escolas onde nossos filhos aprendem a envergonhar-se de suas raízes. Mas a história não se escreve apenas com o que foi tomado. Ela se escreve também com o que foi preservado. Com as danças que ainda resistem nos pátios das aldeias, com as receitas que atravessam séculos, com as orações sussurradas em línguas que eles tentaram proibir. Eles podem nos chamar de minorias, podem nos tratar como peças de um museu vivo, mas um povo não se define pelo tamanho, e sim pela força de sua memória. E a nossa memória é indomável. Eles dizem que somos um amálgama de povos, uma invenção sem passado. Mas o que é a Rússia senão isso? Um império que devorou dezenas de nações, que apagou línguas, que reescreveu histórias, que transformou Kiev, sim, Kiev, em um berço de algo que nunca foi seu. Eles falam em grandeza, mas grandeza não se mede pela quantidade de territórios roubados, e sim pela capacidade de olhar para o passado sem vergonha. E eles não podem, porque cada pedra das nossas montanhas, cada rio que corta nossas terras, cada nome que ainda ecoa nas nossas canções é um lembrete do que eles são, usurpadores. Eles têm medo de nós, medo da nossa resistência, medo da nossa memória, medo de que um dia olhemos para nossos filhos e lhes digamos a verdade, que não somos órfãos da história, mas herdeiros de uma luta que nunca terminou. Eles têm medo porque sabem que um povo que não esquece é um povo que um dia se levanta. E nós não esquecemos. Nós não esquecemos os nomes. Não esquecemos as datas. Não esquecemos os crimes. E enquanto houver uma criança no Cáucaso que ainda saiba pronunciar o nome de seus antepassados em sua língua materna, enquanto houver uma avó que conte a história da resistência, enquanto houver um punhal gravado com letras que eles não conseguem decifrar, nós estaremos aqui. Não como vítimas. Não como súditos. Mas como um povo que escolheu lembrar. E um povo que lembra é um povo que um dia será livre. Eles nos chamam de colônia. Um território útil, explorado enquanto serve, e descartado quando deixa de interessar. No Daguestão, o que deveria ser riqueza se transforma em miséria calculada. Nossas montanhas guardam petróleo e gás suficientes para iluminar cidades inteiras, mas nossas crianças estudam à luz de velas. Nossos portos não congelam no inverno, mas nossos hospitais não têm remédios. Nossas terras são estratégicas, mas nossos jovens emigram porque aqui não há futuro. Eles extraem o que é nosso e nos deixam as sobras, tubulações enferrujadas, poços esgotados, promessas vazias de desenvolvimento que nunca chegam. Eles nos dizem que somos parte da Rússia, mas nos tratam como inquilinos indesejados.
Cortam a luz por meses, obrigam nossas avós a buscar água em nascentes geladas, deixam nossas escolas desabar enquanto constroem oleodutos para Moscou. Nosso povo não é pobre, foi empobrecido. Não somos atrasados, fomos sabotados. Cada vez que um jovem daguestanês é recrutado à força para morrer em uma guerra que não é nossa, cada vez que um ancião morre sem assistência médica, cada vez que uma família é despejada para dar lugar a um gasoduto, eles nos lembram: aqui vocês não têm direitos, apenas obrigações. Mas nós sabemos a verdade. Sabemos que o Cáucaso nunca foi russo, foi ocupado. Sabemos que nossas fronteiras não foram traçadas por geógrafos, mas por generais que queriam nos dividir. Sabemos que nossa força não está no petróleo ou no gás, mas no fato de que mesmo depois de séculos de dominação, ainda falamos nossas línguas, ainda rezamos em nossas mesquitas, ainda nos reconhecemos quando um checheno e um daguestanês se encontram na rua. Não precisamos de passaportes para saber que somos irmãos. Precisamos apenas olhar nos olhos um do outro. Eles têm medo disso. Medo da nossa unidade, medo da nossa memória, medo do dia em que deixaremos de pedir permissão para existir. Por isso nos mantém divididos, daguestaneses contra chechenos, avares contra darguins, montanheses contra os das planícies. Mas nós conhecemos o jogo. Sabemos que quando um avô checheno conta ao neto sobre a resistência de 1994, e um avô daguestanês fazendo o mesmo sobre 1877, não são histórias diferentes, é a mesma luta, a mesma chama. O Cáucaso não é uma colcha de retalhos de repúblicas artificiais. É um organismo vivo, com veias que correm do Mar Negro ao Cáspio, com pulmões que respiram nas montanhas e coração que bate em Grozny, Makhachkala, Sukum. Nós já fomos o Império, o Reino da Alânia, o Kanato da Crimeia, os principados que desafiaram persas e otomanos. Não precisamos inventar uma nação. Precisamos apenas lembrar que ela sempre esteve aqui. Eles dizem que somos pequenos, que não temos exército, que dependemos deles. Mas esquecem que a história não se faz com tanques, mas com vontade. A Geórgia recuperou sua independência. A Ucrânia resiste. O Azerbaijão se reergueu. E nós? Nós temos algo que eles nunca poderão comprar ou bombardear. A certeza de que não somos russos, nunca fomos e nunca seremos. Temos a paciência das montanhas, que esperam séculos para desabar sobre quem as profana. Temos a teimosia dos rios, que sempre encontram um caminho para o mar, mesmo quando represados. A independência não é um sonho. É uma questão de tempo. E quando esse dia chegar, não será apenas o Daguestão ou a Chechênia a se levantar. Será o Cáucaso inteiro, um bloco unido, do Mar Negro ao Cáspio, da Circácia à Ingushétia. Não uma federação de repúblicas fantoches, mas uma confederação de povos livres com suas próprias bandeiras, suas próprias leis, suas próprias alianças. Um Cáucaso que negocie de igual para igual com a Turquia, com o Irã, com a Europa. Um Cáucaso que não peça esmolas, mas ofereça parcerias. Um Cáucaso que não seja o quintal de ninguém, mas o centro de um novo equilíbrio de poder, porque nós não queremos apenas sobreviver, queremos viver. Queremos que nossas crianças cresçam sabendo que seu país não é uma linha pontilhada em um mapa russo, mas uma nação real, com história, com futuro, com orgulho. Queremos que nossos velhos morram em paz, sabendo que suas terras não serão vendidas a oligarcas de Moscou. Queremos que nossas mulheres andem de cabeça erguida, sem medo de toques de recolher ou violência de soldados bêbados. Queremos que nossos homens não sejam recrutados para morrer em guerras alheias, mas para construir algo que seja nosso. Eles riem quando falamos em independência. Dizem que somos ingênuos, que somos poucos, que Moscou nunca permitirá. Mas Moscou já perdeu o Cáucaso, só não sabe ainda. Porque um povo que lembra não pode ser escravizado para sempre. Um povo que resiste não pode ser derrotado. E um povo que sabe quem é não pode ser enganado. O Cáucaso não será livre amanhã, mas será livre. E quando esse dia chegar, não será por acaso. Será porque cada um de nós escolheu não esquecer, escolheu não se curvar, escolheu lutar, não com armas, mas com a força de quem sabe que a liberdade não é dada, é tomada. E nós a tomaremos, juntos. Porque não se trata de um único Estado, mas do que é melhor, um Cáucaso soberano, ou cada nação, cada região, cada povo conquistando sua independência. Pouco importa a forma. O que importa é romper as correntes de um império racista. E vocês estão perdendo o essencial. Isso acontecerá muito em breve. Nós faremos acontecer. Se queremos sobreviver como povos, temos que agir agora, com determinação, porque o tempo está se esgotando. Este é o momento decisivo. Não importa se mínimo ou máximo, o Cáucaso já é nosso. Mas hoje exige mais. Exige que nossos povos, que o Cáucaso inteiro, redescubram sua cultura, sua história.
Talvez sejamos a última geração capaz de resgatar esse legado. Temos que recuperar o que nos foi roubado, nossas bibliotecas, nossos monumentos, nossa civilização transformada em atração turística, em folclore exótico, em curiosidade para os invasores. Nossa herança não é enfeite, não é mercadoria, não é um detalhe pitoresco para entreter estrangeiros. É a prova viva de quem somos. E quando esta guerra terminar, quando a Ucrânia libertar seu povo do pesadelo soviético, quando o espaço pós-imperial for desmantelado, historiadores e pesquisadores terão que se unir, não para debates vazios, mas para reconstruir a verdade baseados em documentos, em provas, em fatos. Cada povo deve reaver seu passado, arrancado pela máquina colonial russa. E não haverá perdão. Por cada herói assassinado, exigiremos justiça dos carrascos de Moscou e de seus lacaios locais. Por cada museu saqueado, por cada semente de nossa cultura arrancada, por cada vida destruída, os algozes responderão. Não esqueceremos. Não perdoaremos. O que foi escrito com sangue não será apagado com tinta. A Ucrânia já mostrou o caminho. A Geórgia já sangrou por ele. Agora é a nossa vez. O Cáucaso não será um capítulo esquecido na história alheia. Será o nome de uma vitória.